O Banco Central elevou a taxa de juros Selic de 14,75% para 15%. Então, houve um aumento nesta semana de 0,25% ponto percentual. Isso influencia diretamente no seu bolso, então presta atenção nesse vídeo que ele pode te ajudar, hein? A taxa de juros Selic é a taxa básica de juros da economia brasileira e ela influencia diretamente no poder de compra, no poder de compra da população, para fazer, por exemplo, um investimento, para fazer, por exemplo, um empréstimo. Mas, apesar de tudo, nem tudo são coisas ruins, né? Esse aumento também influencia positivamente para quem vai investir, mas isso a gente deixa para um outro vídeo. O juro base da Selic está no maior patamar desde 2006, quando foi de 15,25%. A taxa está num nível elevado e essa é a 7ª alta seguida. Não adianta, né, gente? O Brasil é muito problemático nesse sentido e a gente precisa ficar, assim, bastante assim, concentrado nesses aumentos. Às vezes parece que essas informações não são importantes, mas elas são. Eu estou aqui com a notícia do Poder 360 aberta e é importante a gente prestar atenção em alguns pontos dessa notícia. O aumento ele ocorreu essa semana e a maioria dos economistas eles não esperavam esse aumento, eles esperavam que a taxa de juros iria se manter, mas não foi o que aconteceu, ela aumentou para 15%. Com a Selic alta desse jeito que tá, gente, isso influencia diretamente na alíquota cobrada por empréstimo, cobrada, por exemplo, por financiamento, por investimento, né? A notícia do Poder 360, inclusive, está até salientando essas questões. Se você vai fazer um empréstimo com a taxa Selic alta do jeito que tá, esse empréstimo, os juros dele pode ser muito mais alto, mas muito mais alto mesmo, significativamente. Então isso impacta diretamente no seu bolso. Por exemplo, você vai financiar aí um carro, né? E aí o que acontece? Quando você for comprar esse carro, às vezes você vai parcelar aí os juros, né? O juro se torna alto com a taxa da Selic alta. Você vai fazer, por exemplo, um empréstimo. Os juros que você vai pagar para o banco também se torna alto, ou seja, tem que ficar atento com relação à taxa Selic, é ela que vai controlar mesmo, né, o nível de juros, o seu nível de compra, o seu poder de compra, tá bom? Esse aumento, gente, ele tem o principal objetivo de controlar a inflação do país. Sempre quando a inflação do país está alta, o Banco Central ele tem que agir. E quanto mais cedo o Banco Central age, menos a inflação sobe. Ela sobe de uma forma não tanto abrupta como tem subido, né? O crédito mais caro desacelera o consumo e a produção. Com isso, os preços tendem a não aumentar tanto. Vou explicar para vocês isso na prática. Com os juros altos, o poder de compra diminui. Se o poder de compra diminui, a procura também. Logo, o vendedor ele não vai subir tanto o valor da mercadoria, justamente porque o poder de compra da população está baixo. Essa é a estratégia do Banco Central. Exemplo, uma pessoa vai comprar um carro e ela vê que o juros está alto, ela acaba desistindo. Então isso desestimula a pessoa que está vendendo o carro de aumentar o preço do automóvel. Muito pelo contrário, ele tende a manter ou a baixar. Esse é o pensamento do Banco Central. Temos que prestar bastante atenção na taxa Selic. Parece que não é importante, mas é bastante importante. Porque ela vai definir o nosso poder de compra, ela vai definir a forma como um produto é vendido. Então a gente tem que prestar atenção nessas informações. Muitas vezes parece ser um pouco chato esses assuntos, mas isso impacta diretamente no seu bolso. Aí a gente se pergunta, mas por que tal mercadoria está tão cara? Por que o mercado está tão caro? Por que o carro está tão caro? Por que isso está tão caro? Isso tem a ver com a taxa Selic. É ela que controla basicamente tudo isso. Gente, a inflação está tão alta que a meta, inclusive, do IPCA, que é o Índice de Preço Nacional do Consumidor Amplo, não pode passar do teto de 4,5%. A atual taxa, na verdade, a taxa de maio, ela estava em 5,32%, muito acima da meta. Então, por isso, o Banco Central teve que agir, aumentando a taxa Selic, para que os vendedores abaixem o preço das mercadorias ou mantêm para que a inflação não suba tanto. O Gabriel Galípolo, que é o presidente do Banco Central, ele disse que essas taxas elas vão continuar alta, a taxa Selic vai continuar em 15% por um bom tempo, para que a inflação ela diminua a longo prazo. E para a inflação diminuir a longo prazo, é necessário que a taxa permaneça em 15% para que lá na frente ela diminua. É importante a gente falar também, pessoal, do cenário externo, os outros países, sobretudo os Estados Unidos. A gente tem visto a guerra comercial que os americanos estão travando com os chineses, com os canadenses e outras nações, com o México também.
Há uma guerra doida nessa questão de preço aí, não só as guerras do Oriente Médio, né, mas as guerras monetárias também estão acontecendo envolvendo os Estados Unidos e isso envolve o Brasil. Se envolve o Brasil, envolve você. Apesar de ter caído com relação ao começo do ano, o dólar ainda permanece aí entre R$ 5,50. E ele impacta na alta dos preços aqui no Brasil. Por quê? Porque as importações ficam mais caras. E esse custo extra é repassado a você, é repassado a mim, é repassado ao consumidor. Tá vendo como é que isso impacta diretamente na sua vida? Então todo cuidado é pouco, gente. Agora talvez seria o momento de você segurar aí um empréstimo, segurar um financiamento, esperar abaixar. É importante, às vezes, a gente não tomar os pés pelas mãos, né? A gente acaba fazendo dívida muito alta, e aí o juros está muito alto, a gente acaba se embananando lá na frente. Então vai comprar alguma coisa, coloca tudo na ponta da caneta, porque a gente não tá podendo jogar dinheiro fora não, né, gente? Tá tão difícil a gente ganhar dinheiro. E quando o dinheiro cai na conta, a gente não pode gastar ele de forma irresponsável. O brasileiro gosta de fazer dívida, essa é a verdade. Mas infelizmente o brasileiro faz dívida exacerbada, né? Parece que a economia é um negócio que não se conversa nas rodas, não se aprende. O brasileiro custa aprender sobre economia, para ele é desinteressante. Eu confesso que para mim, quando eu era mais novo, né, para mim economia, conversar sobre esse tipo de coisa era coisa de gente rica, né? E não, né? É coisa de gente de qualquer classe social. Nós devemos falar sobre esse assunto. É só assim que a gente consegue entender porque as coisas estão mais baratas, estão mais caras. No caso do Brasil, a maioria das coisas estão mais caras. Então esse canal tá aqui é para literalmente informar você, alertar você sobre alguns assuntos tão importantes quanto esse, né? Toda a atenção devida deve ser tomada com relação à economia brasileira, gente. Segurar o nosso dinheirinho suado de cada dia é importante e saber usar ele de forma estratégica, né? Quem sabe não espera aí nos próximos meses aí, né, que a taxa Selic abaixe, né? Mesmo sabendo que vai demorar um pouquinho, às vezes resta para nós aí ter paciência para esperar, para poder ganhar lá na frente, né? O carro que às vezes você está querendo comprar, ele vai ficar lá na concessionária. O eletrodoméstico vai estar lá no mesmo lugarzinho vendendo, né? Se alguém comprar, vai estar lá vendendo de novo, não tem mais de um. Então a gente tem que tomar cuidado com relação a isso, não agir por impulso, não é? E isso é muito importante. Nós temos muitas vezes a mania de comprar coisas que a gente nem está precisando, e aí se embanana nas dívidas ainda mais com essa taxa Selic alta do jeito que está. Então, gente, todo cuidado é pouco e paciência nesse momento. Tenha paciência, né, que dias melhores na economia brasileira virão. E se não vir, nós vamos batalhar aqui, pesquisar, ser bem informado, para que a gente não seja engolido pela má economia do nosso país. Se a economia tá mal, nós vamos ficar bem, porque pesquisa é tudo, gente. Informação é tudo. E nesse canal aqui você vai ter bastante. Eu espero, do fundo do meu coração, que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, tenha alertado você de alguma forma. É para isso que a gente está aqui, tá bom? Não se esqueça de se inscrever, comentar aí no vídeo, compartilhá-lo, por favor, aí nas suas redes sociais, no WhatsApp, em qualquer lugar, beleza? Tô esperando você no próximo vídeo, hein? Tchau, tchau!